Você sabia que o Halloween pode ser considerado uma festa cristã? É, isso mesmo, aquela festa, geralmente chamada aqui no Brasil de Dia das Bruxas, em certo sentido pode ser considerada uma festa cristã, mas calma, não me condena ainda, tá? Deixa eu explicar primeiro que eu acho que você vai entender. A tradicional festa de Halloween, ou então chamada por alguns de Dia das Bruxas, começou com o povo celta, ou pelo menos é isso que a maioria dos historiadores acredita. Afinal de contas, toda essa festa, toda essa tradição que envolve o Halloween é uma tradição compartilhada de geração em geração. Temos pouquíssimos registros a respeito dessas comemorações. Contudo, o povo celta dava a essa festividade um outro nome, se chamava Festival de Samhain, e esse festival tinha como propósito celebrar o final do verão e a passagem de ano, uma vez que esse povo, o povo celta, tinha como início do calendário anual o início de um novo ano a partir do dia 1 de novembro. Então, no dia 31 de outubro, eles comemoravam aí o encerramento do ano e também o fim do verão. E essa celebração se dava através da oferta de alimentos aos seus deuses. É válido lembrar aqui que o povo celta era um povo politeísta, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses, e esses deuses costumavam ser animais ou forças da natureza. Então eles ofertavam alimentos e parte da colheita, parte daquilo que eles tinham produzido a partir da terra a esses deuses. É tão interessante que esses alimentos que eles ofereciam a esses deuses podiam inclusive ser doces que eles mesmos faziam. Existia inclusive um tipo de doce chamado bolo da alma, mas esse bolo da alma ele tinha um propósito um pouco além. O que eu quero dizer com isso? Além de celebrar o verão e a passagem do ano, o povo celta também tinha uma crença, acreditavam que nessa data, no dia 31 de outubro, as barreiras que dividiam o mundo terreno, o mundo físico do mundo espiritual eram rompidas e, portanto, os espíritos de pessoas já mortas poderiam vir à vida terrena, poderiam vir à vida física. E quando chegassem aqui na Terra, eles poderiam entrar em alguns corpos, e esses corpos que eles entravam começavam a ter a capacidade de prever o futuro, fazer adivinhações e poder prever, por exemplo, como seria o próximo verão, se existiriam boas colheitas, se o solo permaneceria fértil, se o tempo e o clima estaria adequado para que eles pudessem produzir. O que acontece é que o povo celta acreditava nisso, mas eles também tinham muito medo desse fenômeno. Eles tinham medo dos espíritos dos mortos e, portanto, eles adotavam alguns costumes para poder expulsar ou assustar ou até apaziguar as coisas com esses espíritos. Um desses costumes era o fato de se vestirem de animais. Então eles pegavam a pele de animais mortos e cobriam os seus corpos, ou faziam da cabeça do animal uma verdadeira máscara. E a ideia era que ao se fantasiar, ao estar vestido de um animal, eles pudessem aterrorizar e expulsar esses espíritos aí de possíveis pessoas mortas. Afinal de contas, imagina a cena. Pessoas vestidas com pele de animal, cabeça de animal de verdade, gente, não era de plástico. Realmente a cena deveria ser aterrorizante. E a ideia era que aquela vestimenta conseguisse afastar esses espíritos. Além disso, eles acendiam fogueiras e ofertavam os alimentos, como eu já havia dito. Mas nesse caso, eles ofertavam alimentos muito saborosos, como por exemplo doce. A ideia é que, por se tratar de um doce, o espírito se agradasse ali do quão apetitoso era aquele alimento e não se apoderasse de nenhuma alma, de nenhum corpo vivo que estava ali naquela celebração. Então, a ideia do que nós comemoramos hoje parte desse princípio e tinha um outro nome. O fato é que, com o passar dos anos, essa tradição e essa celebração começou a sofrer algumas alterações. Antes, eu preciso te lembrar que o povo celta se concentrava em uma região geográfica que depois vai dar origem à Irlanda, ao país de Gales, à Escócia,
e países europeus como um todo. Então, essa região, com o passar dos tempos que foi se tornando esses países, todos os hábitos, costumes e culturas dos povoados que antes viviam ali também foram sendo adaptados a essas regiões. Bom, e com o desenrolar da história, a gente chega em um período histórico chamado de Idade Média, ou Idade das Trevas, que com certeza você já deve ter escutado no seu período de escola ou quando você estudou história em algum momento aí da sua vida. O fato é que nesse período o cristianismo tinha crescido bastante ali na região da Europa. E junto com o cristianismo veio um movimento conhecido de cristianização, que era um procedimento, um conjunto de regras e estratégias que tinham como propósito tornar aquele território mais cristão, com práticas mais cristãs e menos pagãs. As práticas pagãs eram todas aquelas contrárias às práticas cristãs. Dentre essas estratégias existia a estratégia de converter ou modificar ou ressignificar as comemorações pagãs. O Papa Gregório III teria instituído que a partir daquele momento, o dia 1 de novembro, ou seja, um dia após o dia 31 de novembro, ia ser a comemoração de Todos os Santos, o chamado o Dia de Todos os Santos, o dia em que a Igreja Cristã adoraria aos seus santos. Esse dia já era comemorado no dia 13 de maio, mas passou a ser comemorado no dia 1 de novembro, muito próximo ao dia 31 de outubro, dia do Samhain, essa tradição celta que acompanhava ali a região europeia. Historiadores especulam então que muito provavelmente o Papa teria feito essa alteração para fazer essa inversão de celebrações pagãs para celebrações de aspecto cristão. E aí talvez você esteja pensando, mas por que então foi instituído dia 1 de novembro e não dia 31 de novembro? Pois bem, eu também não entendo. O fato é que dia 1 de novembro passou a ser o dia de Todos os Santos. E dia 31 de outubro passou a ser o dia em que todos deveriam se preparar para o dia de Todos os Santos. Então seria a véspera, o dia do preparo, o dia de se santificar para a celebração do 1 de novembro. E a partir disso, o dia 31 de novembro recebeu o nome de All Hallows Eve, que significa todos, All Hallow, tem o aspecto de santo, de tornar santo, de santificar, e Eve está relacionado com véspera. Então seria a véspera de santificação, o dia de se tornar santo, o dia de tornar aquilo sacro. Dessa expressão surgiu o nome que hoje nós conhecemos como Halloween. Então acreditam que com o passar dos anos essa expressão teria sido encurtada, de forma que se tornou o Halloween, é a expressão que nós conhecemos hoje. E por isso eu fiz essa afirmação no começo do vídeo, de que em certo sentido a gente pode dizer que o Halloween é uma festa cristã, afinal de contas esse termo veio do All Hallows Eve e não de Samhain. Mas as práticas praticadas no Halloween ou no All Hallows Eve não alteraram muito, continuaram sendo muito similares às práticas celtas. Algumas tentativas foram realizadas por parte da igreja. Por exemplo, os celtas tinham o hábito, como eu já mencionei anteriormente, de acender fogueiras para expulsar esses espíritos de mortos. A igreja então mudou o significado dessa tradição, alegando que fogueiras deveriam ser acesas para guiar as almas de pessoas que estavam no purgatório e também para espantar os bruxos. Uma outra prática celta era que as pessoas passavam de residência em residência pedindo contribuições para essa festa, pedindo alimentos, recursos para serem ofertados a esses deuses. E a tentativa da igreja nesse período foi de ressignificar isso, dizendo que crianças deveriam passar de casa em casa orando e cantando e recebendo um pedaço de bolo como um sinal de que uma alma teria sido liberta do purgatório. Então várias tentativas foram feitas para tentar mudar esse aspecto mais sombrio dessa festa aí de origem celta. Bom, a verdade é que apesar de todas as tentativas da igreja cristã em tentar alterar essas datas e ressignificar as práticas,
tudo continuou sendo ainda muito misturado, muitas nuances ainda do paganismo, muitas nuances da tentativa forçosa da igreja de mudar as coisas, e tudo continua meio que do mesmo jeito. Que não é de se surpreender, afinal, tudo aquilo que o homem tenta forçar com as próprias mãos produz apenas morte. A verdadeira conversão, ela vem mediante a ação do Espírito Santo. É ele quem convence o coração do homem do pecado, e é ele quem faz a verdadeira obra de transformação, o nascer de novo. A igreja cristã falhou muito nesse período e até hoje falha muito nesse sentido. O tempo foi se passando e chegamos no momento da história em que as terras americanas vão começar a ser colonizadas. E com isso os costumes europeus também chegam por aqui. E a verdade é que a colonização dos Estados Unidos sofreu muito mais influência desse tipo de comemoração do que outras regiões da América, como por exemplo o Brasil, o Canadá e outras regiões assim. Isso porque os Estados Unidos recebeu uma corrente migratória bem significativa de irlandeses por volta do século XIX. A Irlanda estava passando por uma forte crise, um momento de muita fome, e os irlandeses começaram a migrar para os Estados Unidos e trouxeram junto com eles os costumes, as suas celebrações. E uma das celebrações muito forte e muito significativa entre os irlandeses era a comemoração do tal do Halloween, e eles trouxeram isso junto com eles. Quando isso chegou nos Estados Unidos, inicialmente não foi muito aceito, mas foi logo de cara fortemente rejeitado. Até porque a celebração dos irlandeses tinha um aspecto muito sombrio, uma carga muito forte de elementos relacionados à morte, a espíritos e à leitura do futuro e assim por diante. Isso não foi muito bem recebido pelos Estados Unidos, principalmente pelas colônias que eram fortemente protestantes e, portanto, não receberam muito bem essas práticas. Mas em alguns lugares começou a ser aceito, e no começo era uma espécie de celebração, de festa em comemoração à colheita. Unia bastante a região e a comunidade, pessoas comemoravam juntos, dançavam em torno de uma fogueira e junto com isso também aproveitavam para ler o futuro uma das outras. Então essa prática de prever o futuro se manteve desde lá da origem dos celtas. Junto com isso também as crianças continuavam passando de casa em casa pedindo por doces, mas aí surgiu a famosa frase doces ou travessuras, em que a criança pedia um doce e caso esse doce não fosse dado, não fosse ofertado a essa criança, ela então iria fazer uma travessura, iria aprontar alguma coisa com aquela casa. E parece que o termo original lá das práticas celtas não era bem travessuras, mas feitiçaria. Então eles diziam, ou você me dá doces, ou eu farei uma feitiçaria sobre essa casa. E essa seria a origem desse termo, dessa expressão, usada ainda nos dias de hoje. Com o tempo, essa prática está chegando cada vez mais no Brasil, ainda não é tão forte como é forte nos Estados Unidos, mas cada vez mais tem tomado corpo por aqui, pessoas estão trazendo essa cultura e essa tradição para a nação brasileira. Muito provavelmente essa cultura está crescendo no Brasil por conta das escolas americanas, escolas que ensinam o idioma inglês e que acabam trazendo esse aspecto da cultura durante as aulas e ensinando um pouquinho sobre essas festas. Hoje, o Halloween tem um aspecto principalmente comercial e é uma festa que mobiliza muito dinheiro, que é um período do ano em que as pessoas colocam muito das suas finanças em compra de fantasias, decorações, certos tipos de alimento, doces e assim por diante. Tá, mas e a que a gente vê em tudo que é canto em festa de Halloween? Da onde veio essa ideia de uma vela dentro de uma abóbora que depois, nos dias atuais, com a modernidade, se tornou uma lanterna? Bom, parece que essa cultura começou principalmente lá com os irlandeses e nem tanto com os celtas, que contava a história de um homem chamado Jack da Lanterna. Parece que esse homem aí, chamado Jack, era um cara que dava muito trabalho para sua comunidade. Ele era um beberrão, um cara que bebia e começava a fazer a maior algazarra e incomodar a vida de todo mundo. E pelo jeito, esse tal de Jack foi condenado à morte por enforcamento. E foi exatamente isso que aconteceu com ele.
Quando ele então morreu, ele não foi aceito no céu por conta das suas práticas, mas também não foi aceito no inferno, porque quando ele chegou no inferno, ele fez um pacto com o diabo e não cumpriu o pacto que ele havia feito com o diabo, fugindo então do inferno. E o diabo, não querendo que ele voltasse para lá, teria feito uma lanterna para o tal do Jack poder ficar vagando pelo mundo. E essa lanterna teria sido feita a princípio com um nabo, onde o inimigo teria colocado uma vela dentro desse nabo que nunca se apagaria, e o Jack ficava aí sondando e rodando o mundo e aterrorizando e acabando com a vida das pessoas usando essa lanterna para iluminar o seu caminho. Com o passar do tempo, quando essa tradição chegou nos Estados Unidos, ali por meados de 31 de outubro, o que mais se encontrava nos Estados Unidos eram abóboras e não nabos. E então houve essa adaptação e as lanternas que antes eram feitas de nabos passaram a serem feitas de abóboras. E essa seria a origem de todos esses acontecimentos. Ok, contei aqui para você várias histórias, mas o que o Senhor diz a respeito disso? O cristão deve ou não deve comemorar uma festa de Halloween? Vamos ver o que as escrituras dizem a respeito disso. Bom, você vai lembrar que eu acabei de te contar que tudo isso começou com um povo celta que tinha medo de espíritos que assombravam o povoado e que teriam vindo de pessoas que já estavam mortas. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa fazer um contraponto. A palavra de Deus fala que os espíritos mortos não vem para esse plano. Uma vez morto, está morto e fica no plano que lhe corresponde. Abra comigo a Bíblia no capítulo 16 do livro de Lucas. A partir do versículo 19, a gente vai encontrar uma parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola foi contada pelo próprio Jesus. E ela conta a história de um homem que era rico e de um outro homem que era muito pobre, chamado de Lázaro. O Lázaro desejava comer a comida que caía da mesa do rico, tamanha era sua miséria. E pelo visto, esse rico era uma pessoa tão boa do coração que nem aquilo que caía da sua mesa ele dava ao Lázaro para que ele se alimentasse. Um dia, o Lázaro e o rico vão vir a falecer. Lázaro vai para o céu, onde estava Abraão, o pai Abraão, aquele que deu origem a toda a nação de Israel. Enquanto isso, o rico, que também havia morrido, vai ir para o inferno. E aí, lá do inferno, sendo atormentado pelo fogo, ele consegue visualizar o Lázaro com Abraão. E então ele pede para o Abraão mandar o Lázaro colocar uma gota d'água na língua dele para que ele pudesse sentir um alívio daquele fogo que estava queimando ele no inferno. E Abraão então vai dizer para ele que isso não era possível, porque o plano de lá, ou seja, o céu e o que estava no céu, não conseguia passar para o plano do inferno. Eles não tinham como fazer essa transição de planos. Depois que Abraão diz isso pro tal do rico, o rico então vai pedir para Abraão fazer então pelo menos com que Lázaro fosse avisar os seus irmãos que o inferno de fato existia e que eles poderiam vir para esse lugar onde ele estava caso eles não mudassem a conduta de vida que eles levavam, né? Caso eles não ouvissem aquilo que Moisés tinha dito e também todos os outros profetas. E Abraão vai dizer para ele que isso também não era possível, que os mortos não passavam para o mundo dos vivos e que os vivos já tinham a mensagem do Senhor, já tinham aquilo que Moisés tinha escrito, o que os profetas tinham escrito, ou seja, eles já tinham a verdade diante dos seus olhos e que eles precisavam acreditar naquilo que estava sendo dito pelos profetas. E então vai insistir com Abraão e dizer para Abraão que se um morto voltasse do mundo dos mortos, contando que aquela mensagem era verdadeira, as pessoas se arrependeriam. Mas aí Abraão vai dizer que não, que se as pessoas não se arrependem nem com a mensagem dos vivos, que dirá com a mensagem vinda de um morto. E encerra dessa forma, concluindo assim que espíritos mortos não voltam a esse plano, ok? Então aqui a gente já consegue combater essa primeira questão, de que espíritos de pessoas que morreram não retornam a esse plano. E portanto, se as pessoas na festa de Halloween usavam desse período para adivinhar o futuro através da comunicação com espíritos de mortos, na verdade, elas estavam se comunicando com espíritos malignos.
espíritos que não vinham de Deus, espíritos que estavam do lado do nosso inimigo, do diabo. E isso existe. O espírito dos mortos não vem para esse plano, mas as forças malignas dominam esse mundo. Existe o mundo espiritual e ele está em guerra, as forças do bem contra as forças do mal. Os anjos e as forças celestiais guerreiam contra aqueles que estão reinando nessa terra até que Jesus volte. Então, gente, o inimigo, ele usa dessa artimanha, ele se faz de espíritos de pessoas que morreram para entrar em contato com pessoas que estão buscando por isso. E ele começa, então, gradativamente a envenenar o pensamento dessas pessoas e colocar essas pessoas cada vez mais distante dos caminhos do Senhor. E olha o que Deus pensa a respeito disso. Vai comigo para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, vai dizer o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Gente, nesse texto, o povo de Israel estava prestes a chegar à Terra Prometida. E lá na Terra Prometida, tinham muitas pessoas que tinham essas práticas. E aqui o Senhor está alertando o povo para que não praticasse isso, porque era repugnante ao Senhor. E por que o Senhor acha essa prática repugnante? Porque essa prática nada mais é do que o homem se relacionando com o diabo. O homem buscando ter acesso e comunicação com o inimigo, sendo alimentado por isso. E é claro que eu não preciso nem dizer que ao buscar por isso, a morte vai sendo produzida, a vida dessa pessoa vai sendo presa por essas forças malignas, e essa pessoa fica cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais distante do que há de bom, da paz, da libertação, da pureza do nosso Pai. É por isso que é tão repugnante aos olhos do Senhor. E é por isso que o Senhor reprova essa atitude. E um último aspecto importante de ser mencionado a respeito de toda essa história e que vai te ajudar a chegar a uma conclusão na sua vida do que fazer diante de celebrações como essas é o aspecto da religiosidade. Por quê? Gente, o meu propósito com todo esse vídeo não é dizer para você se você deve ou não celebrar uma festa de Halloween, mas é levar você a uma reflexão do porquê você faz ou não faz determinadas coisas. Eu gostaria muito que você saísse desse vídeo substituindo essa pergunta muito frequente do posso ou não posso fazer por perguntas do tipo: por que eu faria? Ou por que eu não faria? E para quem eu faria? E assim por diante. O que precisa ficar muito claro é que uma vez que você encontrou Jesus e nasceu de novo em espírito, e agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você é uma nova criatura. E, portanto, você tem um novo comportamento como consequência e não de forma forçosa. Veja, me acompanhe na leitura de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, o que Paulo está dizendo? Que o nosso culto racional é a nossa vida, é o nosso corpo, é 100% do que você é. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você desenvolve, tudo aquilo que você fala, a sua vida como um todo deve ser entregue como culto ao Senhor. E ele vai dizer pra gente que a nossa transformação, ela é uma transformação de mente, não é uma transformação apenas estética, apenas externa. Não basta se parecer
com crente, ter cara de crente, é preciso nascer de novo, mudar a mentalidade, mudar a sua mente. Significa que agora você enxerga de outra forma. É como colocar óculos, sabe? Você enxerga com esses óculos. Se você colocar um óculos de fundo vermelho, você vai ver as coisas meio avermelhadas. Se você coloca um óculos mais azulado, você vai ver as coisas mais azuladas. É a mesma coisa, a partir do momento que você nasceu de novo em Cristo Jesus, você olha para a vida com os olhos de Cristo, você foi transformado de dentro para fora. Então não basta simplesmente dizer que você, eu não frequento essas festas, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo outro, mas eu maltrato meu irmão, eu julgo as pessoas, eu condeno todo mundo que tem uma prática diferente da minha, eu vou lá no Instagram, no Facebook e massacro a mãe que deixou a sua filha participar da festa de Halloween do colégio, uso palavras pesadas, uso palavras duras, não falo com amor, não amo o meu próximo, mas eu não frequento festas de Halloween. Aí não adianta, gente. Olha, abram comigo Mateus 23, versículo 23. Olha o que Jesus vai falar aos fariseus, que representavam a religião, representavam esse componente estético, esse padrão de regras e normas que não eram genuínas, que não fluíam do coração, mas eram impostas. Olha isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do enro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem o... Gente, Jesus é sensacional. Olha a imagem que ele vai usar. Ele vai dizer que os fariseus ficavam coando mosquito, mas deixavam passar um camelo. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês ficam tirando pelo de ovo, ficam buscando, procurando pelo em ovo, mas aquilo que é óbvio, aquilo que mais importa, vocês não praticam. De nada adianta ficar coando mosquito e não retirar o camelo. Ou seja, de nada adianta ter uma postura de religioso, ser um bom religioso, ser aclamado, né? As pessoas olham para você e falam, não, fulano é muito crente. As pessoas na igreja te admiram, mas o seu coração continua na velha natureza. De nada adianta você ficar seguindo os preceitos estéticos, mas dentro de você continua a mesma podridão. Ei, presta atenção no camelo. Sabe o que Jesus está falando, gente? Não adianta eu não participo de festa tal, eu não participo de festa não sei o que, eu me visto assim, eu me visto assado, mas quando eu entro no Facebook, eu xingo todo mundo. Quando eu vejo alguém que vive uma vida diferente de mim, eu não sei ter misericórdia, eu não sei ter compaixão, eu não sei amar essa pessoa, então eu detono ela com as minhas palavras. Sabe o que isso mostra? Que a sua natureza continua sendo a velha natureza. O seu coração continua inundado de pecados e de nada adianta essa vida externamente religiosa. Na verdade, o Senhor não aprova isso. Olha o que Jesus está falando. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, vocês precisam ter justiça, misericórdia e fidelidade na vida de vocês, sem deixar de cumprir com as outras coisas. Porque o dízimo, como é o que Jesus fala aqui, ele fala a respeito do dízimo. Vocês dão o dízimo da hortelã. Então, o dízimo e outras práticas que a gente costuma ter primeiro, né? Porque externo, você consegue forçar. Essas práticas, elas são consequências daquilo que mais importa, que é a mudança do coração, é a mudança de mentalidade. Um coração misericordioso, justo e fiel, ele consequentemente começa a produzir algumas coisas que mostram essa mudança de vida. E essas coisas passam a ser externas, mas começa dentro de você. Então, gente, não viva uma fé rasa, não viva algo superficial, mas aprofunde, sabe? Entenda o porquê você não faz determinadas coisas. Não seja raso, não seja religioso, porque isso não muda nada. A religião não liberta ninguém, gente. Quem liberta é o Espírito Santo. Não se apegue a isso, seja misericordioso, tenha compaixão, mude o seu interior, entenda o porquê você não aceita mais determinadas práticas na sua vida. Entenda a raiz de tudo isso.
Você tem filhos e se preocupa que seus filhos participem desse tipo de festa nos colégios, porque sabe que eles estão sendo expostos a ensinamentos contrários à palavra de Deus, porque sabe que ali naquela festa não tem espíritos bons, não tem nada que agrade ao Senhor, mas vem de uma origem pagã e de coisas que vão contrário àquilo que você ensina ao seu filho. Então instrua a criança. Não fala simplesmente para ele que ele não vai participar e ponto final, gerando dentro do coração dos seus filhos uma revolta contra o seu ensino, uma revolta contra os pais. Não faça simplesmente isso. Seu filho é um ser pensante, ele tem cérebro, ele tem intelecto. Explique para ele por que você não aprova a participação dele nessas festas, para que ele compreenda isso em algum nível e com o passar do tempo isso esteja tão enraizado dentro do coração dele que ele mesmo venha tomar essa decisão, não só nessa circunstância, mas que isso possa ser expandido para toda a sua vida, para que a fé dele tenha raiz, para que a fé dele não seja morta, não seja rasa, mas não seja superficial, para que ele possa viver a experiência do nascer de novo como você nasceu e não se torne apenas um religioso ou alguém que não consegue ter amor por Deus, não consegue olhar para Deus porque associa a uma ignorância, associa a uma atitude grosseira que ele recebeu durante toda a infância. Não faça isso, instrua a criança no caminho que se deve andar. Instruir não é dar uma ordem simplesmente e fazer a criança aceitar isso com violência. Instruir é orientar. Claro, você como pai, como mãe, tem autoridade na sua casa. Se você diz que a criança não vai participar, ela não deve participar, mas você pode explicar para ela o porquê ela não vai participar. Para finalizar, olha o que fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, é muito simples. Quando vocês forem fazer algo, pense se há algo de virtude nisso. Existe algo de bom, algo de puro, algo de amável, algo de correto. Isso pode ser entregue a Deus, pode ser entregue como culto. Lembra que a sua vida é um culto? Isso pode ser ofertado ao Senhor de alguma forma. Existe algo de bom nisso? Existe algo de pureza? Se existe, então faça. Vocês são livres em Cristo Jesus. Não vivemos mais uma religião que nos aprisiona. Nós vivemos uma liberdade em Cristo Jesus. Mas faça essa análise. Aquilo que estou fazendo cultua a Deus de alguma forma? Pode ser entregue como uma oferta ao Senhor? Existe algo de bom? Existe algo de virtuoso nisso? Ou é tudo uma prática repugnante? Se tudo é repugnante, se não há nada de bom, nada de puro no que você está fazendo, então não faça. Agora, se há algo de bom, por favor, entregue isso ao Senhor. Por favor, faça isso com a liberdade que Cristo derramou sobre a sua vida. Pense nisso. Se existe algo de virtuoso nisso, então pense nisso. Então, assim, gente, tem como nós agirmos com sabedoria, sem nos tornarmos religiosos, mas mostrarmos que somos novas criaturas de verdade. Meu propósito com esse vídeo era te causar algum incômodo em algum nível. Como assim? Fazer com que você, de alguma forma, saísse desse lugar de pode ou não pode, devo ou não devo, e começasse a viver uma fé mais verdadeira, menos rasa e mais profunda. Refletindo no porquê você faz determinadas coisas, para quê, para quem você faz. Vamos supor que no seu condomínio talvez esteja acontecendo uma festinha de Halloween e as crianças estão se reunindo para ir buscar doces na casa do condomínio, da casa das pessoas. Será que talvez não seria interessante você promover para o seu filho uma festinha com os amigos dele, mas uma festa que não tenha nada de Halloween? Uma festa onde eles possam brincar, onde eles possam comer comidas gostosas e viver um momento de alegria ali entre crianças. E de repente nesse momento você pode aproveitar a oportunidade e ensinar algo de bom e de virtuoso para essas crianças. Entende? Traga o que há de bom e de valor para perto da sua família.
Não seja um religioso, mas também não se misture com as práticas desse mundo. Busque sempre pela sabedoria do Espírito Santo, pelo espírito de equilíbrio que Deus derrama sobre a sua vida. Deus abençoe você. Se você acha que esse vídeo abençoa a sua vida de alguma forma, por favor, deixe um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão precisando de uma instrução e de um auxílio nessa área. Deus te abençoe e até a próxima.